Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, de Matemática. Na aula de hoje, do dia 2 de setembro, nós vamos falar um pouquinho sobre equação do primeiro grau. Esse conteúdo dessa aula do dia 2 não tem exercícios, é só uma introdução. Então eu vou pedir que vocês copiem esse conteúdo no caderno, tá certo? Para contar como atividade do dia, para que vocês possam me enviar contabilizando a atividade do dia 2, tá certo? Nesse primeiro momento também a gente vai trabalhar equações, mas, mas na sua estrutura, não em determinar o valor da incógnita, que eu já vou dizer o que é incógnita. Mas a gente vai trabalhar a equação do primeiro grau, mas na sua estrutura, como que ela funciona, por que, que ela é uma equação do primeiro grau, quais são os membros, quais são os termos, quais são as variáveis, ok? Então vamos lá. Equação. Equação, a palavra equação vem de igualdade, tá? Então a gente já tem que supor que equação é tudo que indica a igualdade. Equação é toda sentença matemática aberta que sugere a igualdade entre duas expressões. Exemplo: x mais 6 igual a 8. É uma equação. Por quê? Ela representa uma igualdade e x é desconhecido. Esse x que a gente tem desconhecido aqui é um valor aberto, que vai receber um determinado valor numérico para que se torne igual para que se tornem iguais esses dois membros. Ou seja, temos uma incógnita que a gente desconhece, um valor que a gente desconhece, um valor aberto, e temos o símbolo de igualdade, dizendo que esse membro é igual a esse membro, desde que aqui receba algum valor. Então, isso se trata de uma equação, pois temos o símbolo de igualdade e uma e existe uma sentença aberta, existe um valor aberto que a gente não sabe ainda o valor dele, mas que existe um valor para que se torne real essa igualdade. Já na letra B, 3 mais x maior que 5 não é uma equação, porque não representa a igualdade. Ele até tem um valor aberto, que é o x, que pode receber outros valores. Porém, não é representado pelo símbolo de igual. E equação tem a ver com igualdade, e não em ser maior, menor, enfim, diferente. Tem que ser o símbolo de igual, para ser uma igualdade. Variável ou incógnita da equação. Toda equação do primeiro grau, ela vai ter uma incógnita para a gente. E essa incógnita é uma letra qualquer. Pode ser X, como a gente mostrou aqui? Sim, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, A, B, C, D, até o Z. E também pode ser uma letra grega, né? Uma letra que represente uma incógnita, um valor desconhecido. Pode ser uma letra grega, alfa, beta, gama, enfim. A variável é a letra que aparece na equação, representando um valor desconhecido. Então, nós temos aqui exemplos. 8 menos x igual a 2. Quem é a nossa incógnita? Quem é a nossa variável? É a letra x, tá? É ela que a gente não sabe o valor. Ela que é incógnita, que é o mistério aí, tá bom? X representa um valor desconhecido que, subtraído de 8, dá 2, ok? Então, esse x é um valor desconhecido. Se a gente tirar x de 8, vai ser 2. Então, a gente dá para saber o valor dele aí de cabeça já, mas não é o momento agora. 2y é igual a 10. Quem é a nossa incógnita? A incógnita é o y. Y representa um valor desconhecido que, multiplicado por 2, é igual a 10. Esse 2 e esse y estão se multiplicando. E eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Então, primeiro, a nossa incógnita ela pode ser o x, o y, qualquer letra, tá? E esse 2y estão se multiplicando. Por quê? Olha atenção nessa partinha então aqui, gente. Ó. Sempre que vocês tiverem uma letra e um número encostado, significa vezes, tá? Ó, 2x, ali era 2y. Aqui é 2x. O que significa 2x? Duas, esse pontinho é vezes. 2 vezes o x, tá? 5x, 5 vezes o x. Quando só tem o x, o que significa? Uma vezes o x, tá bom? E quando tem menos x? É 1 vezes x. Porém, se tem o menos, menos 1 vezes x, tá bom? Sempre que vocês tiverem o x sem nada na frente, é 1. Se tiver um número na frente do x grudadinho, significa que esse número está multiplicando o x também. Aqui não tem nada, é 1 vezes x. Aqui só tem um sinal de menos, menos 1 vezes x. Esse menos vai para o 1, menos 1 vezes x, tá bom? Vamos lá. Membros de uma equação. O que são membros da equação? O membro
Os membros das equações, eles são os dois lados do igual, tá? Tem o símbolo de igual, não tem? O lado da esquerda é o primeiro membro, o lado da direita é o segundo membro. Então, quais são os membros aqui? Primeiro membro, quem está antes do igual, 6x mais 6, é o primeiro. E quem está depois? É o segundo, x menos 8, segundo. As expressões, por suas vezes, são formadas por termos. Ou seja, nós sabemos que tudo que está antes é primeiro membro, tudo que está depois é segundo membro. Porém, esses membros são compostos por vários números. E esses números a gente chama de termos. Por exemplo, o mesmo exemplo ali em cima. 6x mais 6 igual x menos 8. No primeiro membro, nesse primeiro membro que é tudo, quem são os termos? Os termos são separadinhos pelo sinal de mais ou menos. Quem são os termos, então? 6x é um termo e o 6 é outro termo. Ó. 6 e o x, 6x e o 6 são os termos aí. E no segundo é o x e outro é o menos 8. No segundo membro nós temos o termo x e o termo menos 8. São os membros separadinhos por termos, tá bom? Grau da equação. O grau da equação é expresso pelo maior expoente da sua variável. Expoente é quem está acima, se expondo, né? Então aqui, ó, 4 mais x igual a 3. É o maior expoente da variável, da incógnita. Quem é a incógnita? É o x. Eu pergunto para vocês, cadê o expoente? Vocês vão falar, não tem. Quando não tem nada na frente do x, é como se tivesse 1. E quando não tem nada no expoente aqui em cima do x, é como se tivesse 1 também. Então, ó, se o x não tem nada em cima dele, a gente diz que é uma equação do primeiro grau, porque é como se tivesse 1 aqui em cima. Ó. Porque o x, olha aqui, ó, a equação do primeiro grau, essa equação é do primeiro grau, porque o maior expoente da variável, do x no caso, é 1. Por quê? Porque o x sem nada em cima é a mesma coisa que x elevado a 1, como está marcadinho aqui, olha a setinha. X elevado a 1. Então, toda vez que o x não tiver nada em cima, é do primeiro grau, porque é como se tivesse 1. Aqui embaixo, é uma equação do primeiro grau? Não é do primeiro grau. Aí vocês vão falar, professor, mas o 4x, esse x está elevado a 1, não tem nada. Mas vocês têm que olhar todos os x da equação. E esse segundo x, ele está elevado ao quadrado. E é ele que manda. Sempre quem manda é o maior. Como aqui só tinha esse x, ele é o maior. Como aqui tem esse x elevado ao quadrado é o maior. Então, essa equação, como está elevado a 2 aqui, elevado ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Porque o maior expoente da variável é 2, do 6x ao quadrado. Então, essa equação é do segundo grau. Se tiver um 3, do terceiro grau. Se tiver 4, do quarto grau ou biquadrado, e assim por diante. Tá bom? Equações do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau pode ser reduzida a essa forma, ax mais b igual a zero, onde o a tem que ser diferente do zero. Tá? Então, esse a e esse b são números, são valores inteiros, racionais, enfim, que precisam ser diferente de zero esse a. A equação do primeiro grau ela sempre vai ter um número acompanhado do x, mais um número sozinho, igual a zero. Essa é a estrutura da equação do primeiro grau. Chamamos de coeficiente o numeral da variável. Então, assim, esse a é o coeficiente a, esse é o coeficiente b. Assim, notamos que, numa equação do primeiro grau, temos os seguintes elementos, membros, termos, variáveis e coeficientes. Vamos lá então, gente. Ó, vou dar um exemplo para vocês. 3x mais 12 é igual a menos 6x mais 30. Isso é uma equação. Ela não está reduzida dessa maneira aqui, mas tudo bem. Vamos ver quem são os nossos membros. Quem são os membros? É tudo que está antes e tudo que está depois do igual. Quem é o primeiro membro? Quem está antes, 3x mais 12. O segundo membro, menos 6x mais 30. Está aqui, ó, o que está depois. Os termos. Termos é cada um separadinho. Então, nós temos 3x, 12. Quem separa é o sinal de mais e menos. Menos 6x e 30. Está aqui, ó. 3x, 12, menos 6x e 30. Variável. Variável é a letra, é o x.
E os coeficientes? São os números que acompanham essas letras. Nós temos o 3 e nós temos o -6. São os valores que acompanham as letras. Esses dois são os coeficientes. Ok? Raiz de uma equação. Raiz não tem nada a ver com raiz quadrada, tá bom? Raiz da equação do primeiro grau não tem nada a ver com a raiz quadrada de algum número. Raiz é o número que substitui a variável, que é a letra, né? E torna verdadeira a equação. Ou seja, quando a gente fala raiz da equação, qualquer equação que seja do primeiro, do segundo grau, quando a gente fala raiz de uma equação, a gente está falando da resposta que a gente vai colocar no lugar da letra. Exemplo, x mais 3 é igual a 5. Se eu perguntar para vocês qual é a raiz dessa equação, eu estou querendo saber qual é o valor de x, que quando eu vou somar com 3 vai dar 5. Que número que eu somo com o 3 que dá 5? O número que substitui o x, né, que eu vou somar com 3, tornando a equação verdadeira é 2. Pois 2 mais 3 é igual a 5. Reparem, se eu colocar 2 no lugar do x, 2 mais 3, 5. E 5 desse lado é igual a 5 desse lado. Portanto, a raiz da equação é o 2. É o número que eu coloco no lugar da letra e ela fica verdadeira. A equação se torna verdadeira. Ou seja, para essa equação ficar verdadeira, posso pôr 1? 1 mais 3 dá 4? Não. Posso pôr 3? 3 mais 3 dá 6? Não. Para essa equação ser verdadeira, o x tem que ser 2. Ou seja, a raiz da equação do primeiro grau, dessa equação, é o número 2, que é a solução. A raiz é a solução da equação. Então é isso, gente. Essa videoaula eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, tá? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo. Então é isso, tá? Por enquanto, a gente vai fazer só essa parte mesmo da introdução e do reconhecimento da equação do primeiro grau. E em outros momentos a gente começa as resoluções de equações do primeiro grau, tá? Por enquanto é isso. Fiquem com Deus, boa aula e até mais. Tchau, tchau.